Oi, gente, Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo a minha leitura bíblica no meu devocional e eu estou lendo hoje o Evangelho de Marcos. Encerrei o Evangelho de Mateus, estou aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele é maravilhoso. Vai nos apresentar muitos pontos extraordinários do princípio do ministério de Jesus. Elementos básicos e basilares que nortearam o ministério do Mestre, aquele ministério prodigioso de pouco mais de 3 anos que mudou a história da humanidade. Ele começa, João Marcos, apresentando a chegada de João, o batismo e a tentação de Jesus, a forma como o Espírito conduz Jesus para o deserto, para aquele período extraordinário de 40 dias de jejum. Nós temos os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos que são chamados, e nós temos o exercício do ministério de Jesus começando aqui em Cafarnaum. Jesus foi para Nazaré, deixou Nazaré e estabeleceu seu quartel-general em Cafarnaum. Após o período de jejum, onde Jesus é tentado, vence o diabo, ele estabelece o seu ministério em Cafarnaum. Você vai perceber algumas coisas muito importantes nesse princípio do ministério de Jesus. A sequência aqui é a cura da sogra de Pedro, mas existe um elemento muito importante que surge em cena. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, a notícia corre. A casa de Pedro é cercada por pessoas que estão enfermas e possessas de demônios. E ele cura muitos e expulsa muitos demônios. Mas Jesus dorme ali e de manhã, bem cedo, você vai ver que quando os discípulos procuram Jesus, eles não o encontram, porque Jesus tinha saído para um lugar deserto para orar. Perceba que Jesus ele tem uma vida de oração muito profunda. Eu gosto sempre de pregar quando falo sobre oração, que dizem que 1/3 da vida de Jesus ele passou de joelhos em oração. A oração foi um dos pilares maravilhosos da vida do Mestre. E você vai perceber que os discípulos encontram Jesus orando num lugar deserto. Bem cedo ele tinha levantado para sair para orar. Em Lucas capítulo 11, os discípulos ouvem e veem Jesus orar, e após aquele curto momento de oração, a Bíblia diz que os discípulos pedem a ele: ensina-nos a orar. Aqui em Marcos capítulo 1, nós temos o jejum e a oração sendo apresentados de forma muito real no ministério de Jesus. E essa é uma lição que nós precisamos, de fato, entender e voltarmos a falar com mais veemência. O tempo está passando e eu não sei se vocês estão percebendo que conforme a igreja vai esfriando, você vai perceber que estas práticas, a prática do jejum e principalmente da oração, são as práticas primeiras que são deixadas por aqueles que vão esfriando na fé. Pastor Marcos, o que o senhor está falando? Eu estou dizendo que a oração é o termômetro de como está a sua fé. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Nós precisamos orar. A oração, ela é um pilar extraordinário da vida cristã, mas é tão desprezado por tantas pessoas, inclusive obreiros. Eu sou obreiro, faço parte do ministério, sou um pregador do evangelho, tudo pela graça. E sou constantemente confrontado pelo Espírito e por mensagens, pela Bíblia, pela vida de Jesus, pela vida dos discípulos,
e pela vida de todos os homens de Deus a orar. Ter uma vida de oração precisa ser um principal objetivo de quem quer de fato servir a Deus. Orar é, sem sombra de dúvidas, a prática mais difícil do Evangelho, porque é a prática que o diabo mais odeia, que Satanás mais age para atrapalhar na sua vida. Se você for um homem ou uma mulher de oração, a sua vida vai ser palco de realizações poderosas do Espírito. A oração precisa nortear a sua vida. O seu maior desafio é ser um homem ou uma mulher de oração, porque isso é a base de todo o restante da sua vida cristã. Você só terá sucesso na sua vida cristã se você for um homem ou uma mulher de oração. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: orai sem cessar. Se você observar e ver a vida de todos os homens e mulheres, sejam eles bíblicos ou extra-bíblicos, a base e o alicerce da vida deles é a oração. Ser um homem de oração não é algo que você precisa buscar como uma vaidade religiosa, um orgulho dizer, eu sou alguém que oro. Não, aprender a orar deve ser meta de quem quer andar com Jesus. Os discípulos dizendo, ensina-nos a orar, ele estava dizendo assim, nós queremos te imitar, nós queremos ter esse nível de comunhão que o Senhor tem, essa busca e essa paixão que o Senhor demonstra. Jesus, levantando-se de manhã cedo, ainda escuro, está aqui no verso 35, capítulo 1 de Marcos, estando ainda escuro, saiu para um lugar deserto para orar. Jesus levantou-se bem cedo para orar. Jesus orou no monte, Jesus orou na beira do mar, Jesus orou na cruz, Jesus orou no Getsêmani, Jesus orou num barco, Jesus orou em todos os lugares que você pensar. O rastro da vida de oração de Jesus me constrange a querer ser um homem de oração. Um homem de oração, ele pode revolucionar o lugar onde está, o país onde mora, as vidas que estão próximos a você e até as que estão longe. Faça um desafio para 2023. Eu preciso ser um homem ou uma mulher de oração. Orar é o objetivo central da sua vida a partir de agora. Seja um homem de oração. Não perca essa batalha para a sua carne, não perca essa batalha para o diabo. Se você orar, sua vida vai mudar. Se você for um homem de oração, vidas vão mudar através da sua vida. Se você for alguém intenso na oração, sua cidade, o estado e o país podem mudar a partir daquilo que Deus vai colocar sobre a sua vida. Ore, vença a carne e ore. Deus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe seu dia. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe. Por favor, compartilha com alguém, se inscreve e ativa o sininho. Deus abençoe.